eu quero falar de uma coisa que você falou e ela me soa problemática porque ela não condiz com essa... Enfim, com o que você demonstra acreditar que é essa ideia de que a gente tem que, na democracia, aceitar o diferente. E Marcos, quando você fala assim, a classe média não quer que a classe baixa tenha acesso a algumas coisas. Assim, primeiro que chamar a classe média inteira é um negócio extremamente excludente. Preconceituoso e problemático. Porque assim, eu não conheço pessoas... Ou talvez eu conheça, talvez eu conheça. Média, eu tô falando o seguinte, houve um então, você queria que elas não querem? Eu torço, eu luto. Aliás, eu tô na política para lutar para que todo mundo tenha acesso a tudo. Então, é que eu acho que esses chavões ideológicos do PT, eles são problemáticos. Essa era uma narrativa do Lula. Não. Ele repetia essa frase. A classe média não quer, a Marilena Chauí, eu não sei quem. Era uma repetição massiva. A classe média não quer que o pobre tenha acesso às coisas. Eu não sei quem é. E quem acha isso é extremamente problemático. Vou te dar um exemplo bem interessante, assim, de coisas engraçadas, assim. Durante a confusão ali eu era repórter da TV Globo. E a TV Globo é vista como mal em grande parte... para grande parte da esquerda, e agora vista pela como direita. mal pela direita do Bolsonaro agora. Mas o PT acha a Globo o terror. Isso. Assim, engraçado que lá atrás o José Dirceu achava que a Globo estava junto com o PT. Não sei como ele tirou essa ideia da cabeça. Mas, enfim, eu ia gravar uma passagem, aquela parte que o repórter aparece, né? Na praia de Copacabana. Ali era uma coisa assim, uma matéria de esporte sobre a Alemanha, tinha uma coisa, um mural pintado da Alemanha. Veio uma mulher e falou, você não vai gravar. Eu falei, como assim não vou gravar? Não, você é da TV Globo, a TV Globo é o fim da picada. Foi na época do impeachment da Dilma. A TV do Globo é horrível. E aí começa tomando a conta de uma parte da Neoquímica Arena. E ela, rígida, de que eu não ia deixar eu gravar, eu falei, minha senhora, sabe, eu sou uma pessoa, eu acho até que me vejo como mais de esquerda. Meu pai foi exilado político. Então por que você não pede demissão? Eu falei, meio assim, aí já tinha gente, eu falei, minha senhora, eu não concordo com tudo que a minha mulher diz. Eu vou me separar da minha mulher? Isso. Aí todo mundo deu uma gargalhada, etc e tal, mas ela não deixou eu gravar. Tive que gravar em outro lugar. Mas assim, e aí o outro lado, né? Veio uma senhora de classe média falando, eu odeio Lula. Isso num lugar que eu estava, num bar que eu estava. Odeio Lula. Falei, a senhora é carioca? Eu falei, ela falou, sou. A senhora odeia o Sérgio Cabral? Não. Eu falei, minha senhora, o Sérgio Cabral fez muito mais mal ao Rio de Janeiro do que o do Lula. Na verdade, o governo do Lula foi o governo federal que mais botou dinheiro no Rio de Janeiro, foi o governo do Lula. Então, eu só tô falando assim. Você gosta de não, tô falando assim. Eu tô só citando que a mesma classe média que não deixou eu gravar é a mesma classe média que, de certa maneira, não usou a lógica na coisa mais básica, do tipo, que ok que ela odiasse o Lula, não tem nada contra, é o problema dela, mas que ela não odiasse o Sérgio Cabral, mostra o quê? Que existe, sim, na nossa sociedade, um problema de classe social, sim. Que é visto, sim. Existe um problema de racismo? Existe. Existe um problema do negócio do antinordestino? Existe. Isso é real. O Dória, para falar de São Paulo... Mas existe o Dória, tudo. Por que o Dória não... Por que o Dória nunca aproveitou que a cidade mais nordestina do Brasil é São Paulo? Não, mas... Assim... Sabe? E nunca aproveitou isso politicamente. Sabe? E não foi... Ele poderia ter sido um cara super popular pelas ações dele em São Paulo, falando, olha, o teu primo que está lá no Piauí, que está na Paraíba, que está no Pernambuco, sabe? Olha só, aqui em São Paulo a gente trata bem. E nunca foi feito. Mas por que não foi feito? Por que nós, como sociedade, não somos capazes de transcender isso? Né? E eu acho nisso que... Claro, eu não quero que você me pegue falando uma coisa eu acho que, da classe média. É óbvio, que é um refrão que não classe cabe, média, como você é classe média, então... Eu tô falando assim, agora que a frase aeroporto está parecendo rodoviária foi uma frase real
dita por muitos da classe média, e que muitas dessas pessoas foram pro Bolsonaro, isso é verdade. Mas ela é uma frase dita por gente de todos os tipos. Não. E você não pode categorizar e falar assim, essa frase ela é um indício da classe média, trazendo isso como uma luta de classes, entendeu? Mas Roque, um dos absurdos hoje do mundo é porque quando a gente fala em luta de classes, parece uma coisa maneira, Marx. Agora, você achar que não existe uma coisa entre pobre e rico é negar a realidade. A gente vive num país tremendamente desigual, num mundo que está cada vez mais desigual. A desigualdade e a diferença existe. Mas não é isso. Você dizer que todas as pessoas que estão numa condição econômica diferente... Não bota isso na minha boca. Não, é que você falou a classe média. Não. É claro que eu tenho que falar que é um setor, sim. Então, tudo bem. Que nem o negócio do Iraque. Eu vou falar assim... Segundo os militares americanos, porque é que eu acho que essa retórica não é construtiva, entendeu? Eu acho que essa retórica não é construtiva para o Brasil, para esse Brasil que você está descrevendo, democrático, tolerante, mas de troca. Mas eu acho que existe ainda uma substancial parte do Brasil que é democrática e tolerante, porque eu acho que nós, como sociedade, isso, a maioria, nós somos assim. A maioria eu acredito que a maioria da classe média não acha que as pessoas que não têm dinheiro poderem ir para o aeroporto é um problema. Essa é a minha crença de Brasil. Eu vejo um Brasil onde não existe esse nível de ódio e de preconceito. Existem pessoas preconceituosas, nazistas, racistas, sexistas. Claro que existe. Existe isso no planeta Terra, como você gosta de dizer. No planeta Terra. Agora, o escopo e a quantidade, cabe a nós que queremos construir um Brasil diferente, não repetir algumas coisas que elas são muito... Sei lá, elas separam a gente e criam rixas que talvez não existam nessa escala. Existe gente da classe média que acha isso? Com certeza. Sim. Eu só não acho que é a maioria, mas é a minha opinião. Sim. Eu não acho que é a maioria. Essa pesquisa não existe. Essa pesquisa não existe. O que existe é o seguinte, infelizmente as mídias sociais deram mais voz para pessoas que são mais radicais. Eu sou de uma época, eu sou de uma época. Então, essas pessoas podem parecer mais do que elas são. E você está livre disso um pouco, porque você falou para mim que não está nas redes, ainda não estou nas redes sociais, tenho que entrar, obviamente, mas eu ainda não estou. Agora, o fato é que eu sou de uma época que se lia jornal. Existia no jornal uma coisa chamada Cartas do Leitor, né? Que se selecionava pessoas que escreviam coisas interessantes de críticas ao jornal, ou de sugestões, ou enfim, ou de comentários. Hoje isso não existe mais. Então... Você abriu pelas mídias sociais a capacidade das pessoas de falarem de tudo, opiniões sobre tudo. E aí eu volto para aquela coisa da ciência, do antivacina. Quer dizer, se eu quebrar se o teu telefone caísse agora no celular no chão, você aceitaria uma opinião minha sobre como consertá-lo? Óbvio que não, né? O Bolsonaro, por exemplo, ele foi esfaqueado. Foi esfaqueado. As pessoas que mais amam ele, as famílias, os filhos, etc e tal, claro, estariam indo ao redor dele, mas agora, no momento de operá-lo, eles cederam a um desconhecido para operar o pai. Por quê? Porque esse cara, baseado na ciência, sabia Claro, o que fazer. Não acreditar nisso é uma então, aberração. Essa coisa antivacina é uma loucura. No sentido de que como é que a pessoa pode achar que você não estudou medicina, não fez epidemiologia, não fez nada, e você é capaz de dar um voto e vir o capitão cloroquina e falar da cloroquina. Gente, sabe, é um absurdo. Mas, infelizmente, a gente tem isso como uma coisa muito forte no Brasil hoje, que é todo mundo achar que tem direito a uma opinião, porque isso é liberdade de expressão. Mas, gente, se você entrar no avião... Você não comenta pro piloto, acho que você devia fazer aquilo, acho que você devia... Não, é o piloto que entende daquele negócio. Sabe? Então, infelizmente, parte do ataque à mídia, parte do ataque à ciência, é um pouco o ataque a uma coisa do bom senso mais Então, mas sabe qual que é a coisa? Eu concordo com você, só que eu não acho que isso é um problema de direita e esquerda. Eu acho que isso é um problema de ignorância. Para mim, isso é um problema de ignorância. Sim, mas hoje tem esse ignorância está mais na direita. Mas tem outras ignorâncias que estão do lado da esquerda. Que são, para mim, chocantes iguais, entendeu? Para mim, não são iguais, Roque. Eu acho o seguinte, em relação à democracia, hoje, eu acho o Bolsonaro, ele ataca a democracia de uma maneira que o Lula não ataca nem perto.
o comportamento do Lula em relação às instituições públicas não se compara ao do Bolsonaro. O Lula é um político muito mais hábil, né? Não, sim, tô falando, mas eu acho genuíno. Isso é bom e ruim, né? Mas eu acho genuíno. Eu acho que ele acredita na democracia. Ele foi um líder sindical numa época que ele tinha que lidar com as pessoas mais poderosas do que ele. Claro, os donos das fábricas, etc. e tal. Então, ele teve que aprender a lidar com o mais poderoso. E eu acho que ele viveu isso genuinamente. E nas assembleias lá dos sindicatos da vida dele, ele teve que aceitar quando perdeu e quando ganhou. Então, eu acho o Lula genuinamente democrático de uma maneira que o Bolsonaro claramente se diz que não é. Eu diria o seguinte, o Bolsonaro foi um cara que falou... É um cara eleito pela urna eletrônica que bate na urna eletrônica. Sim, que bate na urna eletrônica. Mas e que falou? Eu tive 4 filhos homens e aí eu fraquejei e tive uma filha mulher. Que isso? Atacando as mulheres? Aí falou... Eu não queria que os meus filhos tivessem nenhuma relação com negros, porque eu eduquei eles bem. Racista. Aí falou, se um filho meu fosse gay, eu preferia que ele tivesse morto. Falou. E defendeu o torturador. Qualquer pessoa que lê minimamente o que é uma tortura, não pode concordar com nada disso. Nada disso. Eu acho que são coisas muito... Não estão falando de esquerda, nem de direita, nem de política. Estão falando de uma coisa decente. E eu não quero uma pessoa dessa na minha festa, no meu churrasco. Eu não quero na minha pelada uma pessoa que diga essas coisas. Porque eu acho que é muito errado a um nível humano, de decência humana.